Boa noite a todos. Nós vamos aproveitar que estamos em um momento de maior introspecção, de reflexão, olhando os ensinamentos de Jesus com olhos de ver, buscando construir o reino de Deus em nossos corações. E eu gostaria de trazer para nós o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O Ayrton me sugeriu esse tema há bastante tempo e, como sempre, veio em boa hora. Então, nós vamos iniciar com a leitura da passagem que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, partindo do tema da noite, vamos começar analisando pelo tempo verbal, né? Então, a expressão está assim: sede perfeitos. Essa é uma conjugação do verbo ser. É algo que a gente precisa se tornar, né? A gente ainda não é. E o tempo verbal é o imperativo afirmativo. E o que isso quer dizer? O imperativo, ele expressa uma ordem, uma proibição, um convite, um conselho, um pedido ou uma súplica. E aí a gente trazendo ali para a fala de Jesus, essa expressão significa que Jesus tem o objetivo de nos levar, né, a nós que somos interlocutores, a realizar a ação sugerida ou ordenada, né, ou aconselhada por ele. Então, quantos de nós entendemos essas palavras de Jesus como realmente um conselho amoroso? Né? Muitos de nós a entendemos apenas como um convite, eu aceito ou não aceito, né? E a gente deveria entender como um conselho amoroso, um convite muito amoroso. E seguindo, né, a análise partindo pela língua portuguesa, ele diz que nós devemos ser perfeitos como, a palavrinha como, né? Como o vosso Pai Celestial é perfeito. E se a gente pega ao pé da letra, nós vamos pensar que a gente tem que ser perfeito igual Deus é perfeito. Só que Deus possui uma perfeição infinita. Então a gente precisa entender a perfeição relativa que nós, seres humanos, somos suscetíveis e que nos aproxime da divindade. Então, essa perfeição que cabe a nós consiste em amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Assim, Jesus nos diz que a essência da perfeição é a caridade, pois ela implica a prática de todas as outras virtudes. E nos fala também que quem é orgulhoso e egoísta não pode ser caridoso, porque tudo que excita demais o nosso personalismo enfraquece ou destrói os elementos da verdadeira caridade. Então, Jesus, após ter dado, né, as regras da caridade, da benevolência, da indulgência, a abnegação e o devotamento, ele diz, né, encerra com essa frase: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, se a gente pensa, como é que eu vou ser perfeito, né? Mesmo entendendo a perfeição relativa, que não é a perfeição equiparada a Deus, mas como nós somos criaturas criadas à sua imagem e semelhança, nós chegaremos a uma perfeição com certeza, né? Então, como que a gente pode ser um homem de bem? Lá no item 3 do capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a definição do que é um homem de bem. E aí diz assim: o homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então, diante do que está ali no item 3, eu elenquei uma lista de 17 itens, né, que seriam 17 qualidades que a gente tem que observar para sermos esses homens de bem. Então, eu queria que vocês aí, cada um mentalmente, já fosse analisando ali cada um dos itens. O que a gente já está conseguindo
colocar em prática. Então, o primeiro, diz assim: homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, será que nós, nas nossas atitudes diárias, estamos sendo realmente, né, praticantes da lei da justiça? Né? A justiça além do que da nossa vontade, né? A justiça acima disso. Será que nós estamos praticando a lei de amor, amando a todos incondicionalmente? Será que nós estamos fazendo todo o bem que pudermos por todas as pessoas que a gente encontra, que a gente vai ao encontro? E aí, o homem de bem, ele, né, continua ali no primeiro item, questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos, se não fez o mal ou se fez todo o bem que podia. Então, aqui, não basta a gente não fazer o mal, a gente tem que ficar atento a isso. A gente precisa também fazer todo o bem que nos cabe. E aí a gente lembra aqui de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fazia esse exame de consciência todas as noites. Quando o dia se encerrava, antes dele dormir, ele parava e refletia. Eu fiz todo o bem que eu podia, né? Eu fiz algum mal que eu preciso reparar imediatamente amanhã? Então, esse é o primeiro item. A gente já buscar conscientemente analisar as nossas ações todos os dias. Do bem que a gente faz, né? Do bem que a gente pode deixar de fazer e do mal que a gente também conseguir evitar. O segundo item diz que homem de bem é aquele que tem fé em Deus, que sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete à vontade. Muitas vezes nós questionamos, né, algumas questões que acontecem com a gente, mas tudo que acontece para nós tem algum motivo, né? Tem algum aprendizado para a gente retirar. Então, se a gente tem fé em Deus, a gente também pode se considerar um homem de bem. Terceiro item. Tem fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens materiais. Nós, enquanto espíritas, né, que estamos aqui numa exposição espírita, a gente sabe que nós somos espíritos em uma experiência aqui na Terra. Então, se a gente acredita de verdade, né, nessa colocação, a gente tem fé no futuro, porque a gente sabe que tudo que acontece aqui tem um porquê, tem uma continuidade e não vai acabar ali no túmulo, né? Então, a gente, sabendo disso, valoriza os nossos bens materiais, os nossos bens espirituais acima dos materiais. A gente busca a moral acima, né, das coisas, dos bens terrenos. O quarto item, aceita as provas e expiações sem murmurar. Essa é uma parte difícil, porque normalmente nós questionamos, né, as provas e as expiações que nós passamos. Mas a gente entendendo que nós somos seres que somos espíritos, numa experiência terrena, né, uma reencarnação, a gente fez alguma coisa lá atrás, todos nós fizemos, né, lá atrás, seja na infância, na adolescência, seja em outras encarnações. Então, todos nós estamos está sendo oferecido a nós a experiência do aprendizado. Então, a gente vem nessa encarnação para quê? Para a gente buscar provar que aprendeu a lição. É igual um aluno na escola, você tem a lição, depois você tem a prova. Então, você realmente prestou atenção à aula, né? Você fez os exercícios. Então, a gente tem que acreditar que as nossas provas, né, ou as expiações que a gente ainda passa, a gente não precisa murmurar. Às vezes são doloridas, mas a gente não precisa sofrer demasiado diante delas. A gente tem que aproveitá-las para crescimento, para aprendizado. O próximo item diz que o homem de bem faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, retribui o mal com o bem e defende os fracos, sacrifica seus interesses à justiça. Então, é fazer o bem sem esperar nada em troca, né? E cada coisa de ruim que nos aconteça, que a gente retribua com o bem, não com o mal também. E defender aqueles que precisam de defesa. Então, isso é algo muito importante e a nossa sociedade tem começado a acordar bastante para essas questões, né? E sacrifica seus interesses à justiça, como eu já falei no início. Então, se o meu interesse não é o correto e a justiça que ficamos com a justiça e não com o nosso interesse. Próximo item. Encontra satisfação nos serviços que presta,
nos que faz feliz, nas lágrimas que seca, nas consolações aos aflitos. Pensa nos outros antes de si. Então, é tão gratificante quando nós fazemos alguma coisa, né, algum serviço qualquer, e a gente realmente se sente feliz com aquele serviço, né, com aquele auxílio que você presta. Se um amigo seu precisava de um consolo e você o leva, né? Nas visitas que a gente faz ao asilo, a gente sai de lá muito mais felizes do que quando a gente chegou. Então, o homem de bem é esse ser que já consegue encontrar felicidade, alegria, satisfação em se doar aos outros. O homem de bem também, ele é bom, humano e benevolente para com todos. Então, independente se a pessoa tem a mesma crença que eu, seja tanto religiosa ou outras crenças, né, na ciência, na política, enfim, qualquer assunto, eu sou bom, humano e benevolente, né? E já emenda ali no próximo item que respeita as convicções sinceras nos outros e não os reprova quando pensam diferente. Então, hoje em dia, nós precisamos cada vez mais colocar em prática nós, no nosso dia a dia, né, na nossa convivência, nosso círculo de convivência, esse respeito às convicções das pessoas. Porque cada vez mais as pessoas estão com as convicções à flor da pele e a gente fica muitas vezes brigando pelas nossas convicções. Mas o homem de bem não. A gente entende que né, a nossa convicção pode ser diferente da do outro, mas que ele um dia vai chegar à verdade. Né? Não que a gente esteja com a verdade agora, nós também estamos à procura dela. Né? Mas a gente respeita o posicionamento de todo mundo. Essa que eu acho mais bonitinha, né? Que é o item 9. Que o homem de bem tem a caridade como seu guia. Então, tudo que a gente faz é baseado na caridade. O próximo item. Perdoe e esquece as ofensas, a exemplo de Jesus. Se lembra apenas dos benefícios, pois sabe que será perdoado, como ele próprio houver perdoado. Então, esse aqui está lá na nossa oração, né? No Pai Nosso. Então, o homem de bem é aquele que a gente, na verdade, nem deveria se ofender, mas no estágio que nós estamos aqui ainda, né, encarnados, a gente ainda se ofende. Então, a gente precisa, diante da ofensa, perdoar. Porque a gente sabe que tudo que a gente faz vem de acordo com... Tudo que a gente recebe é de acordo com o que a gente faz. Então, se eu perdoo, eu também vou ser perdoado, né, diante das minhas falhas. O homem de bem também é indulgente, é aquele que não atira a primeira pedra. Então, quando estavam todos lá com as pedras para atirar em Maria, Jesus disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Né? Ninguém atirou. Por que ninguém atirou? Porque fez um exame de consciência rapidamente, né? Então, a gente sabe que todos nós estamos em processo, né, de evolução. Então, todos nós ainda temos muito a ver. Então, não temos que ficar apontando, né, as falhas dos outros. Próximo item. O homem de bem procura ser o bem, procura sempre o bem que pode atenuar o mal sem expor defeitos alheios. Então, mesmo diante de uma situação difícil, a gente tenta não expor os defeitos das pessoas. Então, né, quem já começa a praticar isso aqui, já pode se considerar um homem de bem também. O item 13. Estuda suas próprias imperfeições, como Santo Agostinho, e trabalha sem cessar para combatê-las. Busca perceber no dia de amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Então, se a gente olhar que hoje eu estou um pouco melhor do que ontem, eu já estou no caminho para ser um homem de bem e já estou aceitando o convite de Jesus para ser perfeito. Está acabando os itens aqui, estão acabando. O 14º. Busca ressaltar as vantagens dos outros em toda ocasião, não as suas próprias. Então, o homem de bem, ele já vive essas qualidades. Então, não precisa ficar se exaltando, dizendo, eu já faço isso, eu já faço aquilo, e cantando isso para todo mundo. O homem de bem, ele procura fazer elogio aos outros para que os outros também se sintam privilegiados, né? Então, é muito importante nós buscarmos fazer essa parte também, de dar destaque aos outros, a qualidade dos outros. E aí, indo para o final aqui dos itens, não se envaidece com fortuna e vantagens. Sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado.
Então, o homem de bem sabe que se ele hoje está numa situação em que ele, né, trabalhou aqui, né, materialmente falando, tem um dinheiro, tem uma fortuna, seja ela qual for, que ele use esse dinheiro para caridade, né? Que ele use esse dinheiro para auxiliar as pessoas. Então, que a gente pode lembrar disso, porque tudo que a gente recebe, a gente pode ter isso retirado, né? No material. Agora, as transformações que a gente faz na nossa intimidade, isso ninguém nos tira. E é isso que a gente leva. Penúltimo. Usa dos bens que lhe são concedidos sem abuso, pois sabe que prestará contas de tudo. Então, já emenda ali o 15º com o 16º. E o 17º, ele é muito importante também, porque o homem de bem é aquele que usa sua autoridade para erguer a moral dos subordinados. Então, se hoje eu estou numa condição de líder, eu não vou ter um monte de escravo ao meu redor, pelo contrário, eu vou estimular os meus colegas de trabalho a estudarem, a batalharem para sempre poderem se destacar. E se eu hoje estou numa condição de empregado, subordinado, eu devo cumprir os meus deveres de forma conscienciosa, sem reclamar. E a gente precisa perceber, na posição em que nós estamos, nós precisamos fazer o melhor que nós pudermos. Então, essa não é a enumeração de todas as qualidades do homem de bem, mas todos nós, quando nos esforçamos em possuir essas qualidades, quer dizer que nós estamos no caminho que vai nos conduzir às outras qualidades. Então, se diante dessa lista eu sinto que eu estou me esforçando por adquirir cada uma dessas qualidades, com certeza eu já estou começando a seguir o ensinamento de Jesus para ser perfeito. E aí a gente já emenda uma perguntinha, né? Se ser um homem de bem para ser perfeito tem tudo isso, e como ser um bom espírita? E aí a gente vem na explicação que ser um bom espírita é a mesma coisa que ser um bom cristão. Porque o espiritismo, ele só veio trazer luz aos ensinamentos de Jesus. Ele nos auxilia a entender os ensinamentos sob a ótica da fé raciocinada, sem alegorias, facilitando aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. Se já nos esforçamos por adquirir as qualidades aqui citadas, nós já estamos sendo bons espíritas. E conhecendo a moral cristã, o bom espírita é aquele que se esforça em se transformar, sem se apegar só aos fenômenos, mas sim ao conteúdo que pode ser utilizado em seu favor para sua transformação interior, sua transformação moral, sabendo que nós somos espíritos em uma experiência material. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a definição do verdadeiro espírita, os espíritos nos dizem que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. E aí eu trago a reflexão para nós, que estamos aqui. Quando a gente participa das exposições espíritas, dos cursos básicos, ou dos cursos sistematizados, ou aprofundado, ou ainda de grupos mediúnicos, a gente precisa ter essa definição em mente. Então, quem é o espírita? É aquele que se transforma moralmente e que se esforça para domar as más inclinações. Então, quando eu vou estudar, eu preciso pensar assim, eu vou estudar para colocar na minha vida, né? Para domar as minhas más inclinações. Então, quando eu participo do grupo mediúnico, eu tenho que pensar que eu estou indo lá para aprender com os desencarnados que são socorridos. Então, imagina, eu estou lá no grupo mediúnico, vem, um espírito se manifesta pedindo auxílio porque ele era muito apegado aos bens materiais. O que eu posso aprender com ele? Que eu não quero esse sofrimento que ele teve, né? Então, eu dou a minha energia, eu, empresto a minha mediunidade para ele se manifestar, para ele ser auxiliado, mas eu também aprendo com ele, eu recebo dele esse ensinamento. Então, será que nós estamos fazendo estudo, participando das exposições e participando de grupo mediúnico com essa visão de que eu, de fato, estou ali para aprender também com eles, além de doar a minha energia? Isso é ser um bom espírita. Então, cada momento que a gente tem deve ser para agregar mais fé e mais moral a mim mesmo. E, consequentemente, ser mais caridoso
ajudando o meu próximo como eu puder. E aí, para a gente ilustrar isso que eu estou falando, eu trouxe para vocês a parábola do semeador. A parábola do semeador diz o seguinte, que Jesus estava ali sentado perto do mar, uma multidão, né, chegou, e ele então subiu no barco para poder falar por parábolas aos ouvintes, né, aquela multidão. E aí ele disse que aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes se perdeu, né, caiu ali, e os passarinhos vieram e comeram. Uma outra parte das sementes caíram em solo pedregoso. E como o solo não tinha profundidade, ela até brotou, mas logo veio o sol e queimou as folhas. Outra parte das sementes caíram entre os espinhos. Elas até começaram a crescer, mas depois os espinhos vieram e as sufocaram. E por último, as últimas sementes caíram em solo fértil. E ali elas renderam algumas 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Então, o que são essas sementes? Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, aqui a explicação da parábola é essa. Que a semente é o ensinamento de Jesus. Então, todos nós que recebemos o ensinamento de Jesus, mas não estou nem aí, eu não estou me importando, o que acontece? Ela não vai gerar frutos. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é aquele que escuta a palavra e que a recebe na mesma hora. Pensa assim, nossa, que linda, essa palestra foi tão boa, adorei. Só que aí quando você sai, né, terminou ali, você já não lembra mais de nada, não serve para mais nada aquela informação. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra. Então, eu até ouvi, mas eu estou mais preocupado com as questões materiais do que com as espirituais. Então, são esses espinhos, né, que sufocam. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Então, a gente tem que fazer uma reflexão íntima, né? Que espécie de solo eu estou sendo? Sou aquele que recebe, né, que a semente caiu e o pássaro veio e comeu? Eu sou aquele que gosto muito, né? Adorei a palestra, mas daí daqui a pouco não serve para nada no meu dia a dia, eu não transformo em nada a minha vida, não acrescento em nada na minha fé, na minha moral. Ou eu sou aquele que só ouvi, mas não dá importância. Ou é o que a gente espera, né? A gente tenta ser aqueles que de fato recebem a palavra de Jesus, a entendem e busca trazê-la para a nossa vivência. Não para minha irmã, para o meu irmão, para o meu marido, para mim. Aquela mensagem tem que servir para mim sempre que eu tiver acesso a ela. Aqui, para sermos, né, para seguirmos o caminho de sermos perfeitos, dito por Jesus, nós precisamos ser essa terra fértil para receber a semente. Então, que nós espíritas possamos deixar de ser solo cheio de pedras e espinhos, onde nos agrada apenas as manifestações mediúnicas, mas não o seu conteúdo de fato sendo colocado em prática em nossa vida. Que passemos a ser solo fértil, ouvindo a mensagem cristã e pensando em que ela será útil para mim. Não para o meu vizinho, nem para ninguém, para mim. Né? Então, o homem no mundo não é aquele que foge de todos os prazeres né, da nossa condição humana, mas é aquele que, quando vai começar uma obra, pede auxílio ao Senhor, lembra de Deus naquela obra. Quando a gente termina, quando a gente concretiza uma tarefa, que a gente agradece a Deus pelo auxílio. Então, a gente não é do mundo, mas nós estamos no mundo. Então, a gente tem que viver aqui no mundo, com certeza, mas lembrando sempre que nós somos espíritos que viemos para nos transformar
e para nos esforçar em não cairmos em novas tentações. O que quer que a gente faça, a gente precisa lembrar de Deus para purificar e santificar os nossos atos. E como Jesus disse que a perfeição máxima está na caridade, a gente sabe que se vivêssemos sozinhos, a gente não teria como praticar a caridade. Sabemos que é nesse contato que a gente tem com os nossos semelhantes, né, nas lutas mais penosas, que nós encontramos ocasião para fazer a caridade. Então, no item 10, ainda do capítulo Sede Perfeitos, encontramos que aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, a gente entende que a convivência com a família, com os amigos, no nosso trabalho, aqui na casa espírita, né? Nós temos a oportunidade de colocar em prática aquela lista lá no início. A gente tem a oportunidade de colocar em prática todos esses ensinamentos de caridade para com todos, amando-os e também amando a nós e burilando a nós mesmos. E para a gente encerrar, uma última pergunta. Para sermos perfeitos, precisamos cuidar só das questões do espírito? Então, o Espírito Protetor, ele nos traz uma mensagem do item 11, que ele diz que nós precisamos viver em harmonia, cuidando do corpo e do espírito, pois um depende do outro para a nossa meta de sermos perfeitos. E que a perfeição está nas reformas que fizermos nosso espírito suportar, conduzindo a Deus, construindo o reino de Deus em nós. Boa noite.